para quem tem um raciocínio crítico e quer escrever com as suas próprias palavras, qual a importância de você adquirir conhecimento de mundo? Como eu faço essa contextualização? Eu sei que isso hoje em dia é muito distorcido. Ensina-se que traz ali um repertório legitimado. Traz ali uma citação, fala de um filme. Não é obrigado necessariamente a começar uma redação assim. Traz uma alusão histórica. Não, você tem N maneiras de começar. Essa daí de trazer um repertório, uma citação, é só mais uma. Então, vamos lá. O que eu pensei? Eu pensei em trazer uma evidência na forma do quê? De uma alusão cinematográfica. Ou seja, eu vou falar não necessariamente de um filme, né? A alusão cinematográfica eu posso estar me referindo a uma novela, por exemplo, a uma série, algum conteúdo audiovisual, na verdade. Então, por que é uma evidência? Porque é algo concreto. Eu mencionar um filme, uma série, uma novela, uma animação, isso prova alguma coisa? Isso explica alguma coisa? Não. É só uma forma indutiva de raciocinar. Mas que serve muito bem para iniciar uma introdução. Então, que pergunta eu posso me fazer para encontrar uma evidência? Na forma de uma alusão cinematográfica, no caso, que é o que eu quero. Essa evidência também poderia ser de N maneiras, como, por exemplo, a própria citação, outro testemunho autorizado, poderia ser, por exemplo, dados estatísticos, poderia ser fatos, um fato em si, eu citar um fato sobre o assunto, um exemplo, uma sequência de exemplos, uma sequência de fatos, uma sequência de testemunhos autorizados, que seria uma enumeração. A própria evidência, ela é multiformatos, mas eu quero uma evidência mais específica, que é a de uma alusão, né? Uma alusão cinematográfica. Qual a pergunta que eu tenho que fazer? Qual alusão cinematográfica demonstra isso? Demonstra o quê? Aí eu fui lá na definição de pós-verdade, né? Que eu acabei de pegar lá da Academia Brasileira de Letras. Só que aqui eu dei uma resumida. Qual alusão cinematográfica demonstra que a informação caracterizada pelo forte apelo à emoção, em detrimento de fatos apurados, tende a ser aceita como verdadeira? Então, na verdade, essa alusão ela vai acabar exemplificando a pós-verdade. Se você parar para pensar. Eu pensei assim, há uns meses atrás, eu trabalhei com uma série aqui no canal, nas aulas de repertório, uma série brasileira um pouco antiga já, chamada Hilda Furacão. Deixa eu explicar aqui mais ou menos a parte da série em que isso aconteceu, para você entender por que eu usei essa série. O Roberto Drummond, que escreveu a série e que supostamente participou de todos os fatos ali contados, ali narrados, ele é um personagem também dentro da série. Ele conhece a Hilda Furacão, que é uma cortesã, né? Ela veio de uma família de classe média alta e acabou caindo na prostituição. Então, todos ali queriam informações sobre ela. Quando ela foi para lá, para a Zona Boêmia, todos queriam informações, mas ninguém sabia nada sobre ela. E ela mesma não falava, encobria essas informações. Então, um determinado jornal contratou o Roberto Drummond, que era jornalista, para cobrir, e até porque o Roberto ele era amigo dela, amigo pessoal. Então, ninguém melhor do que ele para cobrir, descobrir informações sobre ela, porque todos queriam saber, a cidade inteira queria saber. A parte que eu quero destacar dessa série, a parte do encontro do editor desse jornal com o Roberto. Ele anuncia para o Roberto que ele vai ter que cobrir a vida da Hilda Furacão, né? O Roberto vira para ele e fala assim, é um problema, porque ela não fala da vida pessoal dela. Ela não conta de onde que ela veio, o que aconteceu, ela não conta. Ou ela não dá mais detalhes. Aí o editor vira para ele, fala assim, vem cá, jovem gafanhoto, deixa eu te explicar uma coisa sobre o jornalismo, então. Vem cá, fala assim, o ideal é a gente ter fatos, esse é o ideal. Só que, quando nós não temos fatos, o que a gente faz? A gente conta as versões, porque as versões têm uma lógica. A versão, ela está para a ficção, então ela tem uma lógica pré-determinada. Já os fatos não são muito coerentes muitas vezes. Eles acontecem, mas não tem uma coerência intrínseca neles. Já a versão, como ela está para a ficção, ela tem uma lógica. Por isso, a versão é sempre mais interessante do que os fatos. Foi o que ele disse. Essa frase me chamou muita atenção, então eu decidi usar aqui porque ela exemplifica exatamente o fenômeno da pós-verdade. Então, a minha resposta para essa pergunta aqui, qual alusão cinematográfica demonstra que a informação caracterizada pelo forte apelo à emoção, em detrimento de fatos apurados, tende a ser aceita como verdadeira? A frase do editor do jornal na série Hilda Furacão.
a versão sempre faz mais sucesso do que os fatos. É que por acaso eu me lembrei dessa frase. É por isso que eu falo sempre da importância do conhecimento de mundo para quem quer escrever redação de verdade. Para quem quer escrever uma redação que um professor criou, ou seja, que não é da cabeça dele, foi criado por alguém, ele só quer reproduzir, não precisa disso. Aliás, não precisa você ter ideias. Não precisa ter ideias novas, não precisa pensar, não precisa raciocinar. Aliás, eu acho que é isso que o sistema quer, né, da gente? Que a gente não reflita sobre as coisas. Mas para quem tem um raciocínio crítico e quer escrever com as suas próprias palavras, qual a importância de você adquirir conhecimento de mundo? Na hora H, você vai precisar daquilo para sustentar as suas ideias. Seja numa redação, seja na vida real, numa conversa, numa palestra, seja onde for. Vamos supor que eu tivesse essa situação da proposta de redação fosse uma situação real mesmo. Vamos supor que lá na minha escola existe um grêmio e o meu professor chegou para mim e falou: ó, eu quero que você faça uma palestra, isso vai valer nota, vai fazer uma palestra para a turma sobre esse assunto aqui, ó, pós-verdade. Imagina, vamos supor que um tempo antes eu tinha assistido a essa série e, claro, eu assisti com atenção, né? Um dos princípios de você adquirir conhecimento de mundo é você consumir de forma a pensar no que você está consumindo, não é maratonar. Então vamos supor que eu assisti de verdade e lembrasse dessa frase. Eu ia ter subsídios para compor essa introdução aí de uma forma muito melhor do que se eu pegasse uma situação qualquer descontextualizada, uma citação de internet, por exemplo. Então, veja a importância do conhecimento de mundo.